O tema, isto é uma palestra, uma conversa, o tema seria do cosmopolitismo da horta, e então eu queria desde já fazer aqui, digamos, 3 avisos à navegação. A primeira é que, em rigor, a horta não será uma cidade cosmopolita, porque cosmopolita será Londres, Tóquio, Barcelona, Nova Iorque. Isto sim são cidades verdadeiramente cosmopolitas. O que a horta se calhar tem é momentos de algum cosmopolitismo, que a gente verifica, sobretudo no verão, quando temos aí o iatismo internacional a apertar. Portanto, cuidado quando se diz que a horta é cosmopolita. Tem momentos de cosmopolitismo, mas o que é facto é que ao longo da sua história, e era isso que eu aqui queria provar, ela viveu esses momentos de cosmopolitismo. E o faialense, no fundo, resulta um pouco desse cosmopolitismo. Eu digo faialense puro e duro, porque hoje é muito difícil saber o que é um faialense, como é muito difícil saber o que é um lisboeta, como é muito difícil saber o que é um americano. Eu ainda até hoje estou à espera de encontrar um faialense que me diga que não tem nenhum parente no Piro. Ainda não encontrei, pode ser que ainda encontre, mas ainda não encontrei. Vice-versa, mas as pessoas que dizem que não, é que não viram bem a árvore genealógica. Vai lá para trás. E, portanto, horta. E se calhar o melhor é tentarmos ver qual é a origem da palavra da vila e depois cidade, horta. E aqui há quatro versões que não são sempre consensuais. A primeira versão que passa por aí, eu não vou dizer qual é que está certa, eu vou dizer quais são as quatro. Depois, daqui a bocadinho, se quisermos discutir, podemos ver isso. A primeira que passa por aí é que horta será o aportuguesamento de Jos van Urtere, primeiro capitão donatário flamengo que se instalou aqui no século XV. Que então, Urtere terá dado horta. Esta é uma primeira perspectiva. A segunda perspectiva é de um senhor chamado Gaspar Frutuoso, que num livro, em 5 livros chamados Saudades da Terra, diz que a horta é horta porque não há nenhum quintal que o não tenha, ou neste caso que a não tenha. Ou seja, para o nosso amigo Gaspar Frutuoso, a horta tem a ver com os produtos hortícolas. Horta. Uma terceira perspectiva mais linguística é que no flamengo antigo há uma expressão chamada Hort. Não sei se aqui há alguém que sabe alemão. A palavra Hort também existe em alemão. Hort quer dizer o lugar onde se vê, o lugar à beira-mar. E então, há essa perspectiva que, uma vez que os flamengos, quando vieram aqui para o Faial, instalaram-se no meio da ilha, num lugar que mais tarde viria a ser chamado de Flamengos, porque é que eles vieram para o meio da ilha? Por 2 motivos muito importantes. Primeiro, porque o lugar dos flamengos era muito abundante em água. Acho que hoje não é bem assim. É muito abundante em água e, sobretudo, porque estando no meio da ilha, os flamengos, espertos como eram, estavam longe das investidas dos piratas e dos corsários, que, como sabem, não eram nada simpáticos, porque eles roubavam, eles pilhavam, eles violavam as mulheres e tinham uma certa preferência por violar as freiras. Por isso é que na Madeira há um lugar chamado Corral de Freiras, está bem? Também está no meio da ilha, as freiras, coitadas. E, sobretudo, o que os piratas gostavam de fazer era levar cativos, se a pessoa era rica, levavam cativos e depois, em troca do resgate, devolviam ou não a pessoa. Portanto, então dizem que os flamengos, quando queriam vir à beira-mar pescar, naturalmente, aqui, no lugar que hoje é a horta, eles diziam, vamos para a horta, que seria aqui este lugar. A quarta versão, esta então eu já vou apagá-la porque é assim meio estranha, é que não há dúvida que horta é um apelido bem português. Nós temos um político chamado Basílio Horta e há muito o apelido Horta. Eu vou retirar a quarta hipótese e vou-me deter em 2. Uma é do Jos van Urtere. Ora bem, eu já dei, toda a gente conhece o Van Opstal, todos os flamengos, todos os holandeses, todos os belgas que passam aqui pelo Faial, eu digo, como é que o senhor lê isto? Van Urtere. Ninguém diz Urtere, dizem Urtere. Então, Van Urtere deu Dutra, mas não deu Horta. E a razão é linguística. Eu, como ando na filologia, posso garantir-vos que
uma mesma palavra não pode derivar para duas. Van Urter é deu Dutra, mas não pode ter dado horta. Esta é uma opinião perigosa, mas é essa que eu quero aqui avançar. Quanto à horta ser um quintal e ser um lugar onde se planta batatas, não sei o quê, é claro que o senhor Gaspar Frutuoso. Eu inclinar-me-ia para a coisa da horta, o lugar junto ao mar. Possivelmente poderá ser isto. Horta, para ser horta um apelido português, era preciso que alguém com um nome muito importante de horta estivesse instalado aqui para ser horta. Canada do Gaspar. Porquê é que é Canada do Gaspar? Porque houve um senhor que era rico e tinha dinheiro e deu um nome à Canada. Portanto, eu não estou a ver uma horta que tivesse vindo por aí abaixo, importante para dar o nome de horta a um lugar que hoje é a cidade da Horta. Portanto, eu iria mais pela razão linguística de horta, mas esta dúvida permanece e há de continuar a permanecer. O que é certo é que a Horta teve sempre a fama, mas nem sempre o proveito de ser uma cidade cosmopolita. E isto tem a ver sempre com o contributo estrangeiro. Esta ilha dependeu sempre do estrangeiro e, curiosamente, só se desenvolveu com o contributo estrangeiro. E até o nosso cancioneiro fala nisso. O cancioneiro popular dos Açores diz assim: adeus, ilha do Faial, terra de tanto dinheiro, terra que nada valera se não fosse o estrangeiro. Engraçado. Há um ditado antigo que diz que São Miguel burgueses ricos, terceira fidalgos pobres, horta contrabandistas espertos. Este ditado foi recolhido por Antero de Quental no século XIX, e ele diz, numa carta que dirigiu a Oliveira Martins, diz: olha, encontrei aqui um provérbio muito antigo, ele no século XIX a dizer que era muito antigo, portanto antigo havia já de ser do século XVII ou XVIII, que diz isso. São coisas que se calhar ainda hoje estão atuais. A horta contrabandistas espertos, atenção que isto é uma qualidade, ser contrabandista e ser esperto é bom, quer dizer. Mas o contrabando fazia-se no mar, e agora eu quero puxar para o mar porque a horta puxa para o mar. Todo o contrabando que se fez nesta ilha foi sempre, vocês ouviram falar na comida apanhada, houve sempre muito contrabando e, curiosamente, na Segunda Guerra Mundial, sei que houve muita gente que enriqueceu no Faial, à custa de umas trocas e balderocas que se faziam aí com os contrabandos, sobretudo a borracha, e sobretudo a partir do dólar, porque o marco alemão não tinha grande valor cambial, e sabem que houve muito contrabando, ali na Baía de Monte da Guia houve muito contrabando, vinham os submarinos alemães pela calada da noite e gente do Faial. Nós não estávamos na guerra, tínhamos a chamada neutralidade colaborante do Salazar, e então o Salazar foi esperto e foi cínico, porque ele estava com os aliados e, por outro lado, vendia o wolfrâmio aos alemães, portanto, estava com o diabo e com Deus. Portanto, houve sempre esta coisa da horta que se virou sempre para o mar e que, de alguma forma, sempre dependeu dele. E o primeiro cosmopolitismo que o Faial tem é precisamente a presença flamenga, dos flamengos. Primeiro vieram os Van der Urtere, que deu Dutra, e o Van Govaert, que deu Golard, que depois se francesou em Golard, mas Govaert é de origem flamenga, os Golards. Dutras e Golards foram os primeiros a cá chegar. Devo dizer que eles vieram enganados, porque houve um frade que foi dizer que havia nestas ilhas prata e estanho, que havia aqui uma riqueza do diabo. Eles chegaram aí e depois viram passaram tão mal de viagem e depois não conseguiram voltar para trás, e o que encontraram foi mato cerrado, e viram uns animais que até nem sequer são Açores. Nós nunca tivemos, como vocês sabem, não há Açores nos Açores. Aquilo a que a gente erradamente chama Açores é a águia de cauda redonda, o milhafre, se quiserem, mas nunca Açores. O Açores é uma ave de rapina como o milhafre, mas nunca houve Açores nos Açores. Portanto, eles vinham um bocadinho tocados na viagem e confundiram os animais. As aves, desculpa. Portanto, Dutras e Golards. Depois vieram os Van der Brun, estão a ver a minha pronúncia? Van der Brun, os Bruns. Depois vieram os Van der Hartreka, os Terras. Depois vieram os Van der Hagen, os Silveiras. O Van Bulskamp, Bulcão. Van der Rosa, os Rosas, Rosa. E Deck,
O Dr. Deck Mota, o Deck é de origem, como sabem, Flamengo. Deck. Para a terceira formos Van der Brugge, que são os Bruges. E, portanto, a terceira tem Bruges até dizer que chega. Nós aqui, Dutras, Golartes, Bruns, Silveiras, Terras, Vulcões, Rosas e Decks, poucos, temos muitos. Mas então, Dutras e Golartes, até demos presidentes da República do Brasil, que eram aqui do Faial. Dutras e Golartes. Eu estou cá há 40 anos e sempre que começo um ano letivo, quando eu tenho um aluno que é Dutra ou Vulcão, geralmente ele tenta ser loiro, ter olhos azuis e a pele branca. Pensem num vulcão, no Faial, que não tem essas características. Os vulcões que eu conheço são todos loiros e de olhos azuis, ou se já foram. E, portanto, há possivelmente, eu não quero agora meter-me aqui em eugenismos, mas há ainda algumas características de origem flamenga na fisionomia, no rosto. Por exemplo, os meus amigos de São Miguel acham que nós aqui nas Ilhas de Baixo temos as feições muito delicadas, enquanto os micalenses têm as maxilhas. Eu sei ver uma micalense. As micalenses não têm essa delicadeza de rosto que nós temos. São mais grosseiros. Os restos. Ora bem, daqui a bocado já estou a voltar. E, portanto, porquê é que esta gente vem para aqui? Bom, esta gente vem para aqui porque é bom que a gente não tenha muito orgulho nos nossos primeiros povoadores. Os primeiros povoadores que chegam aos Açores é gente de Marquês, é gente que são os perseguidos, que são os presos políticos, são pessoas sem areia nem beira, são aqueles que foram castigados. Eu, quando fiz a tropa, há 40 anos, os piores do curso vinham parar aos Açores. Era terra de exílio, de castigo, faz mais é para os Açores. E eu queria vir para os Açores, não me deixaram ir, tive que ficar na OTA, na Força Aérea, enfim. Portanto, Açores sempre terra de exílio e de degredo. Mas neste caso, esta gente vem para aqui porque também vieram fazer o seu negócio, sobretudo os flamengos. E o que era um negócio do século XV, XVI, até do século XVII? Duas coisas que a gente hoje nem sabe o que é e que deu muito dinheiro a muita gente. O pastel e a urzela, aquelas plantas tintureiras que, uma vez esmagadas, davam os verdadeiros, os lindos tecidos da Flandres. Portanto, não havia químicos e fazia-se tinta a partir das plantas. Há notícia que se carregavam navios, caravelas e naus de pastel e urzela por essa Europa fora. E hoje olhamos para a urzela e não damos a devido valor. Ora bem, vieram os flamengos, mas esse cosmopolitismo não está só nos flamengos. Porquê que a minha amiga doutora Zoraida se chama Maria Zoraida de Betancourt, de Salema, Stadtmiller, de Saldanha, Matos de Nascimento? Isto é o nome de gente fidalga, não é? Isto ter só 3 nomes. Ora bem, não é só na terceira. Não, olha, na terceira conheci a dona Ana Alves, também tem 12 nomes, que é os fidalgos. Ora bem, porquê? Porque vieram de outros estrangeiros para aqui, para além dos flamengos, vieram gente de origem francesa, os labates, labiscates, lecoques, farmácia Lecoque, não é o galo, é Lecoque, e com menos expressão os Betancourt. Eu tenho um Betancourt também no meu nome. Os Betancourt vêm do norte de França, da Normandia, foram para as Canárias, Canárias Madeira, Madeira Açores, e dos Açores foram por esse mundo fora. Hoje há Betancourt, já há uma Simone Betancourt, uma cantora brasileira, há muitos Betancourts, mas a origem deles ou vieram de França ou dos Açores, foram para o mundo. Eu, por acaso, mantenho a forma original, que é Betancourt, com 2 T's, Betancourt. Uns dizem que é besta no curral, outros dizem que é Betancourt, aquele que é posta na cor, mas isto são conversas. Portanto, os labiscates, há muitos labiscates, como vocês sabem, e sobretudo há muitos labates, de origem francesa. Mas também havia para aí gente de origem inglesa. Os Reeds, os Whittons, o pessoal diz Greves, eu conheci o Sr. Manuel Greves, Greves, Perry Nava, toda a gente se lembra do Perry Nava, Street, o Street da Riaga, e Fisher, de origem inglesa. E Morrison? Não, Morrison, já lhe posso dizer que é de origem escocesa. Os Morrison são de origem escocesa e a gente diz Corri Cabral, deve ser Curry, não sei como é que se lê isso. Curry, Corri, toda a gente ouve falar no Corri Cabral.
Portanto, de origem escocesa vieram os Curry e os Morrison. Tenho um cunhado que é Morrison, de origem norte-escocesa. Já agora, se quiser interromper, em relação ao Perry, também houve muitos imigrantes que chegaram à América e de Pereira passaram para Perry. Sim, mas isto é outra coisa. Esse está provado. Não, este Perry é mesmo, este é inglês. O que houve foi Pereiras que passaram a ser Perry, os Antónios passaram a ser Tony, os Valadões o Veldown, os Franciscos Frank, isso aí já foi, é o contrário. Depois da origem holandesa, nós temos aqui os Corte, o Fialho, vão ver o Fialho, não é o José Fialho, um Fialho que trabalhava ali na Quinta de São Lourenço, ele tem Corte no nome, de origem holandesa, os Cortes. E já vou dizer porque é que esta gente veio para aqui. E depois de origem alemã, temos os Stadtmiller, temos os Grötzner, eu conheci o seu Grötzner, lembram-se dele? Schröder e Corzepius. Eu sou muito amigo da senhora Corzepius, que foi enfermeira, e ela, o pai dela foi engenheiro. Olha, foi o homem que introduziu na horta instalações elétricas. O seu Corzepius, que depois veio a guerra e ele foi ele era do DAT, Deutsche Atlantische Telegrafengesellschaft, aqui a colónia alemã. Isto é só para vocês verem que eu também sei alemão. Já vou falar nos cabos telegráficos submarinos. Depois, de origem espanhola, não vieram para cá muitos, mais para a terceira e para São Miguel. Na terceira, então, Noronhas e aos pontapés. De origem espanhola temos os Noronhas, temos os Ortins e em São Miguel temos os Simbranos, muito simples. De origem italiana temos os Mongiardini, deu Mongiardino. Ou seja, porquê é que esta gente vem para cá? Por três razões. Alguns vieram viajar, como o meu amigo, como muitos amigos nossos, que chegam cá para ficar 15 dias ou 8 dias e estão cá uma vida inteira. Gostaram? Ficaram. Mas muitos vieram para fazer negócio. E outros vieram solteiros e cá se consorciaram e ficaram cá. Que foi o que aconteceu à maior parte dos flamengos. Todos os flamengos no século XV chegam ao Faial, vêm solteiros. E depois o que é que acontece a um rapaz solteiro? Consorcia-se com raparigas de cá. Tanto é que já no século XVIII já não se falava flamengo no Faial. Porquê? Porque a educação da mãe é muito mais forte que a educação do pai. Aliás, o pai não serve para mais nada, a não ser para fazer o rapaz. Quem cria a criança, quem toma conta da criança, é sempre a mãe. E, portanto, a relação mãe-filho é sempre mais profunda e, portanto, ao longo de gerações, o pai não interessa para nada, o flamengo antigo desaparece e fica o português. E, portanto, é por isso que estas coisas são assim. Agora, eu também tinha uma ideia em relação à história no tempo que gostei, se posso estar errado, ou isso já terem descoberto ser diferente, mas que os flamengos teriam vindo para cá porque lá na sua terra havia muita pobreza e era um povo que estava em dificuldades. Havia a Guerra dos 100 Anos. O rei português tinha dado aquela possibilidade. Mas isso não me tem na história, e eu não quero ir para a história. Se fosse para, aí convidavas o meu ex-aluno e grande ator, o Tiago. Eu vim aqui para falar mais, estou a puxar para mim, para a antropologia cultural. Mas já que o meu mãe quer ir para a história, eu posso dizer que eles vieram cá, uma das razões é porque havia boas relações dinásticas entre a Flandres e Portugal. A Dona Isabel, uma pequena jeitosa, apaixonou-se por um rei português, lá casaram, e também havia tudo isso. E mais uma mãe que está-me a ajudar. Porque muitos flamengos também vêm cá enganados, pensam que vão fazer riqueza. Aliás, eles pensam que vão fazer riqueza e depois já há aí uns problemas. Os Silveiras chatearam-se com os Dutras e os Silveiras foram para São Jorge e para as Flores. Eles eram todos muito amigos, mas chegaram cá, porquê? Porque todos queriam um bocado de terra, não é? Porque o Infante Henrique andou aí a distribuir terra ao pessoal, como vocês sabem. Mas eu não quero ir para a historiografia, não me meto em assados. E agora, é chegado a uma altura, devo-vos dizer, esta gente vem para cá, e vem para cá para trabalhar, vem para cá para fazer riqueza, vem para cá para se casar, e há um dado importante que tem a ver com uma coisa que, no fundo, muda a história do Faial, que é a importância geoestratégica, eu vou dizer do Porto, porque a Doca é uma coisa que só é construída já no século XIX, não é? Mas a importância geoestratégica do Porto da Horta é importantíssimo e, de facto, quando ela é construída, é uma cidade, como vocês sabem, como dizia o nome, é uma cidade anfiteatro, toda ela virada para o pico, o espetáculo de todo o ano.
Ou seja, não há muitas cidades como esta e o Funchal. Há quem diga que a Horta parece o Funchal, toda em anfiteatro, em socalcos viradas para o espetáculo do ano, que é o Pico. Eu, como graciosense, estou à vontade para dizer que a melhor beleza do Faial é o Pico em frente, não vem na conversa. Bom, mas para não dar porrada, que vou continuar para vos dizer que há outra família, um outro momento de grande cosmopolitismo, que é a vinda dos Darnay. Tinha que falar na família Darnay, que vieram aqui para o Faial no século XIX, e vieram porquê? Não vieram, eles vieram para fazer negócio. E que negócio que eles fizeram? O negócio deles, como sabem, eles estiveram cá praticamente durante todo o século XIX, em 3 gerações, o John Darnay, depois o Samuel Darnay e o Charles Darnay, que foi chamado o pai dos pobres, porque quando houve no século XIX fome no Pico, ele dizia que de Lisboa só nos vem impostos para pagar, quem nos trouxe o trigo e o milho foi o senhor Darnay da América, que nos matou a fome. Porque havia tanta fome aqui no Faial e no Pico que as pessoas comiam, imaginem, o sangue das vacas, comiam raízes de plantas, porque a fome era tanta. E, portanto, eles não vieram cá só para fazer boas ações, vieram fazer a sua riqueza em coisas que na altura davam muito dinheiro. A navegação, eles tinham os seus próprios barcos, todo o apoio à navegação, o vinho, a laranja e a baleia. Eram coisas que davam muito dinheiro. E eles trouxeram a modernidade ao Faial. Vocês sabem que as primeiras fotografias que se conhece do Faial foram... e atenção, os Darnay, no século XIX, tinham o último modelo das melhores câmaras fotográficas que havia por esse mundo fora. Já viram o álbum dos Darnay, e aquelas fotografias têm uma beleza, têm uma qualidade impressionante. Se hoje quer saber como é que as mulheres se vestiam no século XIX, como é que os homens, está tudo no álbum dos Darnay, que vocês naturalmente já viram. Eles eram muito amigos da botânica, não sei se estiveram numa famosa coisa que fizemos, não tem a ver que não havia pandemia, fizemos a recriação de um dia dos Darnay ali na Cedars. Onde é que fica a Cedars? Onde é que eu estou? Para ali. Lembram-se? Foi muito engraçado, nós recriámos um dia, estavam lá? Eu estava. Muito bem. Menina tem bom gosto. Portanto, nas ciências e, sobretudo, na música, sabem que foram os Darnay que introduziram no Faial a chamada música erudita. E sabem que naquele tempo os navios da América para cá davam para aí 15 dias. Navios ainda a vapor. Era preciso ter lenha para aquilo andar. E nesse tempo os pianistas traziam, imaginem só, traziam o seu próprio piano e durante 15 dias iam ensaiando por esse mar abaixo. Era muito engraçado. Foram eles que introduziram a música erudita, sabe-se que o fazia, sobretudo havia os compositores, o Schumann, o Chopin, também o Johann Strauss, esses eram os autores, os compositores preferidos. Outra coisa que também eles fizeram foi introduziram coisas do desporto que a gente aqui não tinha. Foram eles que introduziram entre nós a equitação, a natação, o remo, a vela, as regatas e o ténis. E quando digo introduziram entre nós, estou a falar na horta. Porque, coitadas das mulheres de Pedro Miguel, se achavam batatas, não andavam a fazer ténis nem a mostrar as pernas. Estou a falar sempre na horta. Se calhar o croquet. Já lá vou ao croquet. O croquet já é depois dos cabos telegráficos de maridos. E nesse tempo, algumas das esposas dos capitães dos navios, baleeiros, ficavam em terra enquanto os seus maridos iam para o mar, e olha que eles ficavam às vezes meio ano no mar. E enquanto elas cá estiveram, pois eram mulheres da vida boa, elas, por exemplo, introduziram modas, que era uma moda muito interessante, porque elas iam buscar coisas americanas e coisas europeias. Roupa. Foram elas que, por exemplo, começaram a fazer uma coisa que ninguém fazia na horta, por exemplo, ir às compras. Eu ainda sou do tempo em que ia um rapaz à nossa casa e ia dizer o que é que a senhora quer, e depois era o rapaz das compras. Quer dizer, isto... Visionários da pandemia. Visionários da pandemia, com certeza. E, portanto, esta família Darnay, e atenção, os Darnay só se vão embora por 2 motivos. Primeiro, porque há uma lei americana que diz que eles eram cônsules, eu não disse, mas essa gente veio para cá fazer negócios, mas eram cônsules, é assim que se diz. E há uma lei que diz que quem está na diplomacia tem que estar o tempo inteiro e não pode ter outras atividades.
eles viram uma coisa mal parada e foram-se embora. Curiosamente, quando se foram embora, não ficou cá ninguém, nem um filho bastardo. É engraçado. Não há nenhum Dabney no Faial, nunca houve. Os Dabney que eu conheço estão nos Estados Unidos, alguns vêm cá de vez em quando. Até apaixonei-me por uma delas, porque ela não quis nada, agora pequenina, não quis nada comigo. E portanto é engraçado como não deixaram cá ninguém, mas durante muitos anos deram emprego a imensa gente de Faial e do Pico, deixaram, como vocês veem, a nível da arquitetura, a Cidarçalza, Bacatel, casas lindíssimas, felizmente agora recuperadas, e portanto tiveram isto tudo. Outro momento de grande cosmopolitismo tem a ver, e eu já vou ao Crocat, aquela bolinha a meter ali no... que é a presença dos, a partir de 1883, instalam-se aqui companhias de cabos telegráficos submarinos. E vêm para cá ingleses, alemães e americanos, franceses e italianos. Isto foi o Robotalk, nesta. E que nos deixa muitas influências a nível social, a nível cultural e a nível desportivo. Vou começar para a parte desportiva, porque é importante que a gente não se esqueça que são os ingleses que introduzem aqui o futebol. O primeiro jogo de futebol que há no Faial é no sítio onde hoje é o Largo do Infante, entre rapazes do Faial e esses telegrafistas ou telegrafistas. Cuidado que esta gente era gente que na altura dominava as tecnologias. O telégrafo na altura era a grande tecnologia. Os próprios portugueses faialenses que trabalhavam para as companhias tinham que ter o 7º ano, atual 12º ano. E naquele tempo ter o 7º ano não era qualquer pessoa que tirava o 7º ano. E portanto a exigência era grande, eram muito bem pagos e portanto o Faial Sport Clube, como sabem, é o decano dos clubes açorianos, porque tendo sido fundado em 1909 é o 5º clube mais antigo do país e todos para as mesmas razões, com a introdução do futebol pelos ingleses. O mais antigo é o Boa Vista, depois o Benfica, o Sporting, o Porto e o Leixões. E quer o Porto, quer o Leixões, foi introduzido também lá no Porto por gente ligada ao cabo telegráfico submarino. Como sabem, a Horta na altura tinha um nó de ligação, de comunicação para essa Europa fora e para a América. E o que é curioso, e olha que eu só sei isso há pouco tempo, é que o cabo que ia daqui para Lisboa, daqui para Carcavelos e que ia daqui para a América, é um cabo que literalmente era aqueles navios que mandavam o cabo para o fundo. E o que é impressionante não é só os quilómetros e quilómetros de cabo, é que eles, quando havia uma avaria, eles puxavam o cabo, reparavam a avaria e punham o cabo outra vez para o fundo. Isto é uma coisa impressionante, quer dizer, como é que se fazia isso? A gente vê aqueles cabos, quilómetros e quilómetros de cabos. Felizmente que agora já podemos ir ao museu e saber o que é um cabo telegráfico submarino, que ele veio lá aos meus alunos, que a gente anda para aqui a falar de coisas sem saber o que é. Não está lá no museu, há essa perspectiva de abrir o museu. Posso dar uma chega que com a fibra óptica é a mesma. Quando há uma avaria tem que recolher o cabo do fundo e reparar. Mas a fibra óptica vai pelo mar fora? Vai no fundo do mar, apoiado. Exatamente no outro? O miolo que está lá dentro é que é outro. Está a deixar a minha coisa, porque a minha ideia é que naquela altura que era escolhido. Ora bem, o que é que eles deixaram mais entre nós? Isso então eu garanto-vos que é, porque eu já disse que eu nunca minto ao sábado, não é? Eles introduziram a nível nacional na Horta o voleibol, o polo aquático, que uma vez experimentei a morrendo, estar a nadar e com a bolinha, e o croquet. O croquet, que ainda tem um cunhado que ainda tem no seu quintal, eu penso que é o Dr. Jorge Gonçalves, pouca gente hoje tem croquets nos seus quintais. Estão a ver? É assim uma bolinha, uns tacos, e a bolinha tem que andar debaixo dos arquinhos e há uma campainha que se toca. Eu namorei a minha mulher com o croquet, portanto tenho uma grande ligação afetiva ao croquet e sei as regras todas. O que eu não sei as regras é do cricket. E também não sei as regras daquele futebol americano, aquela coisa... É beisebol, desculpa, beisebol. Vão dois. Que é, vem um, dá uma cacetada, depois larga-se a correr, depois há umas almofadas e o gajo atira-se. Ora bem, também vos queria dizer, que poucos saberão que o bridge é um jogo de gente fina, não é qualquer pessoa. Eu sei jogar a sueca, que é coisa de homem. Bridge foi introduzido a nível nacional no amor da pátria. Por quem? Pelos ingleses. E a bola, e isso pouca gente saberá, a bola foi congeminada no Café Internacional por um senhor chamado Cândido de Oliveira, que na altura foi exilado,
e ele imaginou o Jornal da Bola sentado numa mesa do Café Internacional. Como sabem, era diferente do café do Volca, porque o Café Internacional era o café dos senhores da situação. Ia para lá os diretores de serviços, o senhor Presidente da Câmara, o senhor Diretor da Alfândega, as pessoas importantes iam para o Café Internacional, o povo ia para o Volca. Curiosamente, dá a impressão que ainda hoje há essa coisa, ainda um bocadinho, não vou ao Internacional, ainda há um bocadinho isto, mas pronto, os tempos estão longos. O Nemésio ficou impressionado quando esteve cá em 1918 e falava nesta horta carvoeira, telegráfica, englazada, convertida num nó de comunicações mundiais. O Nemésio ficou impressionado com as meninas de Boa Roda, as meninas de Boa Roda da horta, não é do Castelo Branco. As meninas de Boa Roda da horta faziam vela, remo, andavam a cavalo e o Nemésio, aquelas malucas andavam a cavalo com as pernas escanchadas, ou seja, com as pernas abertas, quando o recado, na altura, ainda hoje se diz que as senhoras devem ir de lado, não é? Se forem à milha, à graciosa, as senhoras que andam de burro não abrem as pernas, não é? É pouco recado, vão assim de lado. Até porque na altura se dizia, eu agora vou entrar numa coisa um bocadinho intimista, mas eu sou um grande leitor de toda a literatura do século XIX, andar a cavalo provocava algumas sensações interessantes para as senhoras. Algumas chegavam a perder a virgindade de andar a cavalo. Estão a perceber? E havia ali umas sensações que eu não vou agora conseguir, não vou continuar, mas o Nemésio diz como é que é possível as meninas de Boa Roda tomarem banho em fato de malha na praia de Porto Pinho, quando em 1918, em São Miguel e em Angra, as senhoras não iam tomar banho. A minha mãe, que se fosse viva teria para aí 90 e tal anos, levantava-se às 6h30 ou 7 da manhã para ir tomar banho para as poças, para não serem vistas por olhares discretos. E agora estas meninas aqui faziam, o ténis, jogavam com um saiote abaixo do joelho, que era uma pouca vergonha na altura, porque para vocês verem o que era uma horta muito desenvolvida, em 1918 os mirones já se contentavam em ver os artelhos das senhoras a subir para os elétricos. Os artelhos. Pois na horta, as meninas, um saiote abaixo do joelho. E as mulheres? Fumavam nos cafés, vestiam calças e usavam sapatos rasos. Isto na altura era uma pouca vergonha. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Esse cosmopolitismo da horta vem disto. As inglesas deixaram entre nós coisas boas, por exemplo, o bolo inglês, que muitas vezes é confundido com o bolo de Natal, mas não é a mesma coisa. Tem uma tia da minha mulher que sabe fazer o bolo inglês, ficou o croquet, ficou aquela coisa, vocês quando eram pequenas não jogavam ao ringue, a tirar o ringue uns para os outros, também uma coisa dos ingleses, eles deixaram muita coisa. E também se calhar deixaram gente, também há aí algumas bastardias, alguns filhos bastardos, porque há para aí muita gente loira e de olhos azuis que não são só flamengos. Nesta altura houve um senhor chamado Pedro Silveira que disse que, tem um poema muito bonito chamado Horta Quais Requiem, que diz que a horta era o rosto ancorado da civilização, era a mais alegre, a maior cidade pequena do mundo. É bonito isto. A maior cidade pequena do mundo. Isto numa altura em que ali no nossa Bahia, que hoje é considerada uma das mais belas do mundo, é porque nunca foram à Graciosa, aquela Bahia chegou a ter num só dia, segundo o Pedro Silveira, 200 navios baleeiros. Vocês veem a horta do século XIX, imensos navios, os clipers da Panamérica ali, 5 clipers da Panamérica ali. Portanto, era de facto a maior cidade pequena do mundo que recebia gente de todo o mundo. E, portanto, a horta torna a viver momentos de cosmopolitismo com a aviação. Sabem que os primeiros voos experimentais e pioneiros vêm cá parar. Alguns vêm parar sem querer. Andam para aí a dizer, ele veio. Ele não queria vir para o... Ele queria ir para São Miguel. Mas como houve nevoeiro, ele veio aqui para o Faial. Porque ele não queria vir para cá. O primeiro... Exatamente. Mas o que veio para cá, então, eu vou entrar agora na hidroaviação. A hidroaviação é muito importante devido, lá está, à situação geoestratégica da horta e à Baía Abrigada. Vocês sabem que esta Baía é mesmo abrigada, não é? Pode não ser a mais bela do mundo, mas que é abrigada, é.
E entre 1939 e 45, a Horta receberia na sua baía a amaragem dos Clippers da Panamérica, como sabe, entre 39 e 45. Na altura chamava-se Aeroporto da Horta, e está certo, Aeroporto, onde os hidroaviões amaravam. E desembarcaram aqui industriais, milionários, príncipes, aristocratas, homens de negócios e atores. Agora imagina o que é vocês, numa altura em que o cinema, aqueles atores eram deuses, esteve cá a Greta Garbo. Eu imagino o que é a Greta Garbo a passarem numa rua da Horta, que é uma deusa. Esteve cá o Charles Boyer e o Tyrone Power, que eram os jeitosos da altura. Quem é que andava de hidroaviões naquele tempo? Era gente rica, era muito caro. Há um vídeo, vocês podem ver online, um vídeo maravilhoso que mostra bem o luxo que era o interior vale a pena ver, de um hidroavião, de um Clipper da Panamérica. Até havia suítes nupciais, as pessoas comiam, tinham uma mesa, jantavam ali muito bem, aquilo era uma maravilha. Chamavam os coisas flutuantes. Nessa altura, os cafés, os restaurantes e os clubes da Horta era um movimento danado. Houve até aquela história, vocês sabem que em 1939, no Natal de 39, 2 Clippers ficam retidos na Horta devido ao mau tempo. Atenção que os hidroaviões aterravam com qualquer mar, não havia problema. Para levantar é que não podia haver muita ondulação. E então, como havia muita ondulação, estes desgraçados ficaram retidos aqui, passaram o Natal de 39 e a passagem ano de 40 na Horta, foram muito bem recebidos pela comunidade local, tiveram assento ali no amor da pátria, e enquanto eles estiveram praticamente 2 semanas aqui retidos, e durante este tempo escreveram um jornal, que é considerado o único jornal escrito por passageiros que ficaram em terra. O jornal chamava-se Horta Swell. A palavra swell em inglês quer dizer 2 coisas, como sabem. Swell é fixe, mas swell também é ondulação. E, portanto, eles estavam fixe, estavam a ser bem recebidos, mas uma chatice, porque eles não foram passar nem o Natal, nem a passagem de ano com os seus familiares. E isso marcou de tal maneira a cidade da Horta, que até aos anos 60, uns amigos dos copos, todos os anos, no dia 5 de janeiro, não sei porque é o dia 5 de janeiro, se encontravam, mandavam uma convocatória para o telégrafo que dizia, já se sabe, mas não, convocatória já se sabe, então iam para a adega do Sr. Lucas e do Sr. Farias, tomar os copos e comer bem. E havia um prémio para aquele que se embedasse de uma maneira mais criativa. Geralmente era aquele que entrava em casa de gatinhas, levava com um prémio. E portanto, para vocês verem a influência que os estrangeiros sempre deixaram no Faiolense, quer dizer, eles foram-se embora, mas ficou essa memória. Depois isto está quase a acabar, porque eu já estou a entrar na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. O que é que acontece? A Horta é utilizada como base naval aliada. E isso então foi um melhoria da Horta nesse passado. Foram centenas de militares na flor da idade. Havia até uma lei que, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, que é em nome da pátria, as pessoas eram obrigadas a receber os 1, 2 ou 3 expedicionários em sua própria casa, porque não havia camas para essa gente toda. E o que é que acontece quando a gente recebe 1 ou 2 ou 3 militares jeitosos vindos de fora, e só amamos aquilo que desconhecemos? Imensos casamentos não, ou imensos filhos, houve muita filharada aí, algumas pequenas do Faial foram enganadas, elas foram-se embora, mas deixaram um presente, deixaram descendência. E atenção, que esta coisa dos militares e da Horta, eu quando cheguei cá há 40 anos, lembro-me de estar a dar aulas à noite e tinha imensa gente da Rádio Naval. Houve muitos casamentos, já no século, a partir dos anos 60, 70, 80, gente da Rádio Naval, que também andaram aí a fazer das suas. Espero que vocês não tenham caído nas graças de gente da Rádio Naval. Eu vivi na terceira, 12 anos, na terceira os cabos especialistas. Havia lá um hospital militar e aquilo foi ver se havias. Mas havia problemas com os terceirenses, os gajos vêm para aqui e roubaram as mulheres. Então o que é que faziam? Nas touradas, diziam, ele é do continente, larga a corda. E então era isso. Portanto, as guerras mundiais, termina a Segunda Guerra Mundial e o que é que vem mais um momento
É claro que isto não foi só cosmopolitismo. Por exemplo, eu devo dizer a vocês que ali, e vocês sabem disso, eu não estou a dizer nada especial, a Conceição era um lugar de grande animação noturna. Casas de meninas, na altura dizia-se casa assim, casa assim. Aquela zona, que é a cidade da Horta, começou de lá para cá, como sabe. A cidade velha, não é? Parte velha. Muita prostituição, muita tasca e música ao vivo. Vocês sabem que havia 3 orquestras durante a Segunda Guerra Mundial, profissionais. Uma delas chegou ao vosso tempo, que é o Sem Rei Nem Rock. Aquela gente, não havia giradiscos, o pessoal tocava, havia gente a tocar para os bares. E vinha o pessoal aí, embebedava-se aí com o verdeiro, gostavam muito da nossa linguiça, depois já há histórias imensas. E Mestre e Maria também desse tempo. Mestre e Maria desse tempo. Ele veio integrado numa zarzuela e apaixonou-se por uma feialense. É como eu também. Eu era para vir cá, era para estar cá um ano. Apaixonei-me por uma feialense, estou cá há 40. E então dou sempre este conselho aos colegas que quando vêm, eu só quero estar um ano. Olha, eu também disse isso, estou cá há 40. Só com os teus primeiros 40 anos, está errado. Ora bem, Aurora, tu já estás cá também uns anos. Há 12. Eu quando lembro-me de ter entrevistado. Ora bem, termina a Segunda Guerra Mundial, mas não acabou. Vieram depois os holandeses dos rebocadores. Casamentos até dizer que chega. A Yolanda Kurzekos, já falei na Yolanda Kurzekos, ela tem um livro que diz que houve 62 casamentos, mas ela aí não fala dos holandeses, fala do pessoal dos cabos telegráficos submarinos. Casamentos entre estrangeiros e raparigas do Faial, nunca o contrário. Não há um único casamento do faialense a casar com uma estrangeira. As estrangeiras, eles queriam eram as nossas pequenas, etosas e tal. Bom, e então, de holandeses, eu conheço pelo menos 3 casais, houve alguns casamentos eles trouxeram muita animação, como sabem, o nosso amigo, o avô, portanto, o Pedro, como é que é? É o bisavô, é o avô, é o Peter Velho, lembra-se do Peter Velho? Era o chamado Chip Chandler, que era o homem, era o avô, espera, era o pai do Peter, portanto, é o bisavô do gente. Porquê do Peter? Agora tenho que falar no Peter, porque o Peter começa por ser o espaço de encontro, de reencontro, onde se faz o câmbio. Eu quando vou à América, ou quando ia à América, ia sempre fazer câmbio ao Peter. Eles lá, não sei se ainda fazem, mas o câmbio, toda a correspondência postal, os encontros, os recadinhos, eram do Peter. Para além do gin, mas eu considero que o gin do Eugênio é melhor que o do Peter. Obrigado, Eugênio. As coisas que eu tenho que fazer para ter um gin forte. Ora bem, e portanto, esta gente, quando cá está, vêm os holandeses, mas ficaram cá, quem é que estava cá desse tempo? Estavam cá todos o pessoal dos cabos telegráficos submarinos, com exceção dos alemães. Porque o que é que aconteceu aos alemães em 1939? Começou a Segunda Guerra Mundial e eles tiveram que ser, de uma noite só, foram-se todos embora. Eles eram, eu devo dizer a vocês que a vida dos estrangeiros é muito engraçada, porque os ingleses e os alemães nunca se deram lá bem. Ingleses, americanos, os franceses eram poucos, os italianos eram poucos. Onde eles se davam bem era a jogar futebol. E curiosamente a tocar música, lá está a música nas pessoas. Havia vocês no Café Internacional têm lá uma fotografia, havia uma orquestra da Deutsche Atlantische Gesellschaft, da colónia alemã. Portanto, havia conjuntos e as pessoas se divertiam. Depois, a partir dos anos 50, a história vai praticamente terminar aqui, porque a partir dos anos 50 intensifica-se a vocação marítima da Horta. A gente já recebia barcos há muito tempo, mas começam a vir os iatistas, os aventureiros, como ainda se dizia nesse tempo, e ainda hoje a gente diz, os velejadores de todo o mundo. Mas esses não são velejadores, esses são os chamados pleasure boats, que eu adoro dizer esta palavra, pleasure boats, que são os veleiros que fazem com que hoje tenhamos uma marina que, em termos de movimentação dos chamados pleasure boats, é a primeira do país, é a segunda da Europa e é a quarta a nível mundial. A primeira do país não é porque seja maior, a de Cascais, a marina de Cascais é maior, é que toda a navegação do Atlântico Norte passa necessariamente por aqui, é nesse sentido de movimentação.
E, portanto, é bom, desde que agora não deem cabo da nossa Marina, ela está muito bem e recomenda-se. O Peter, que foi sendo intensificando este espaço de todos os encontros, e há uma coisa que é muito boa naquelas revistas da especialidade. O Peter é o melhor bar do mundo para receber velejadores e marinheiros. Isto é uma publicidade maravilhosa. A minha amiga Teotónia, lá das Flores, ela tem a aldeia da Fonte, a aldeia da Quadra, é considerada o 10º melhor destino turístico mais romântico do mundo. Quer dizer, estas bocas são importantes e fica. Eu, por acaso, devo dizer que eu sou a favor de uma boa punchline que nos faça felizes. Portanto, o Peter, considerado de facto o melhor bar do mundo, eu ando sempre a chatear o proprietário do Peter, porque em 1974, em setembro de 74, o grande Jacques Barrel passou aqui pela horta. Ele vinha curiosamente a navegar, imaginem com quem? Com a amante, France Barrel, a amante Madeleine e com a filha France Barrel. O que é estranho, um homem que tem um cancro na garganta e sabe que vai morrer, viajar com a amante e com a filha. E segundo João Carlos Fraga, que como sabem era um homem que tinha muita cultura náutica, o barco era grande, ele teve aí contactos, o Jacques Barrel teve contactos com o João Carlos Fraga. Um dia fui dizer que ele era o pai da Semana do Mar, queriam matar, mas eu vou dizer outra vez, o João Carlos Fraga era o pai da Semana do Mar, na medida em que foi ele que, através de correspondência, fez com que as coisas acontecessem. E, portanto, minha gente, para terminar, o que é que eu hoje vos queria dizer para chamar a atenção? Fiquei recentemente a saber, de antes eram 500, neste momento temos 600 e tal estrangeiros aqui com residência fixa no Faial. Claro que a maior parte deles gente já reformada, mas muita gente ainda nova, gente ativa, gente que teve bons empregos, que não esperaram como eu, que vou ter que esperar para a reforma daqui a 3 anos, quando tiver 65 anos. E eu devo dizer que tenho aprendido imenso com esses estrangeiros que nos ensinam o que é preservar uma cisterna, o que é manter o corral do povo, que nos dão exemplos do que é recuperar uma casa e não deixar o interior, como sabem, tudo moderno, não é? Com todas as condições, mas o exterior, mantendo a arquitetónica exterior e dando-nos exemplos disso. E, portanto, o cosmopolitismo de hoje em dia, o que é que eu vejo? Na Semana do Mar, no verão, elas lindas, com os seus cabelos ao vento, eles com aquela... E, portanto, vejam que há esta coisa, esta ligação forte ao mar. E aquilo que caracteriza o faialense é isso, é essa sua ligação ao mar, mas deixemos de folclores. Eu, quando vou à Terceira, toda a gente pensa que a gente anda aí a namorar, que os iatistas nos andam a namorar, e que os iatistas são pessoas que sabem muito bem o que estão aqui a fazer. Eles são muito poipadinhos, que eles vão ali ao IPA e compram 3 bananas, 2 laranjas. É gente com uma boa formação superior. Tem uma coisa que eu não tenho, eles dão-se ao luxo de trabalhar meio ano e viajar outro meio ano. Alguns alugam uns barcos, outros vêm, são ricos. Os que são ricos não vêm cá, os que são ricos mandam-nos as suas tripulações, os barcos maravilhosos que aí estão, né? Aqueles iates que ficamos assim. E, portanto, a cidade da Horta é cosmopolita? Não é, mas tem momentos de cosmopolitismo. E agora vou acabar o meu giro. Muito obrigado. E agora podem fazer umas perguntas. Podem bater palmas? Nós somos atores e gostamos de palmas.